Igor Siqueira, meu amigo, você também trabalhando bastante, hein? Essa crise aí do Pedro te dando bastante trabalho. Vamos trazer muita informação hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luísa, André Hernan, Samir, pessoal aqui do canal UOL. Quero, por favor, os dados do GPS dos dois aí depois dessa movimentação para a gente checar Tá como é que tá o bom. desempenho, tá? O Por meu tá favor. melhor que o do Pedro. Então, todo mundo melhor que o do Pedro, isso a gente pode garantir. Então vamos começar a falar dessa história, né? Hoje teve um treinamento, é uma crise que vai ganhando novos capítulos a cada dia, desde a entrevista do Felipe Luiz. Ontem o Pedro se manifestou, a gente trouxe aqui já no de primeira. E hoje, hein, Igor, ele fica fora da partida contra o Santos, mais uma vez não foi relacionado. Então, queria saber um pouco, né, de como foi feita essa escolha, né? O Felipe Luiz manteve a postura dele, a decisão dele, e também como que o comunicado do Pedro de ontem caiu para a diretoria, porque ele se defende, mas ele não pede desculpas, né? Então, ele não diminui ali o clima, não dá uma amenizada no clima. Como que ficou toda essa situação aí no Ninho do Urubu? Pois é, 2 treinos e uma reunião com os jogadores sem a presença do técnico depois. Pedro continua fora da lista de relacionados do Flamengo, agora partida contra o Santos, não viaja, a delegação viaja, pega um voo agora 4h15 da tarde, aqui no Rio de Janeiro, vai para Guarulhos e sem o Pedro, né, na delegação. Essa situação já reforça, então, o segundo jogo seguido, né, depois do jogo contra o São Paulo. E o Pedro, o Felipe Luiz, a gente até publicou uma matéria hoje, né, dizendo que nenhum dos dois baixou a guarda, né, tem uma comparação aí com a situação anterior, da crise anterior que o Pedro viveu, da questão do soco, né? Dessa vez ninguém baixou a guarda, ninguém está baixando a guarda. O Pedro foi se justificar com os jogadores, soltou uma nota oficial criticando a postura do Felipe Luiz ontem, o discurso do Felipe Luiz ontem, e ficou por isso mesmo. Então, nada que tenha sido possível de ser alterado em relação à perspectiva do treinador em relação ao jogador, e fica nessa situação, o Felipe, então, entendendo que 2 treinos não foram suficientes para que houvesse uma mudança de comportamento ou uma mudança de entendimento dele em relação ao Pedro, por isso que ele fica fora da partida. Antes de eu esmiuçar um pouco mais aqui a situação, como é que fica a situação do Pedro propriamente, o Michael também é uma outra ausência nessa lista de relacionados do Flamengo, teve um probleminha no tornozelo esquerdo, vai ficar no Rio de Janeiro para tratamento, além de outros jogadores como Ayrton Lucas e Alexandre, que estavam machucados, né, se machucaram no jogo contra o São Paulo, também não estão viajando. Em relação ao Pedro, assim, a postura dele ontem e nos últimos dias não foi trazer esse pedido de desculpas. O Felipe até mencionou na coletiva que o Pedro deveria se desculpar com os jogadores e com o clube, enfim, com a torcida, diante disso tudo, diante dessas alegações de falta de empenho nos treinamentos, de baixo desempenho. O Pedro, ele reconheceu que teve sim um problema de desempenho, mas não entendeu que era necessário que fizesse algum pedido de desculpa direto ao Felipe Luiz ou pela situação toda. Ele optou por se defender, a fazer as argumentações de por que ele deixou baixar o ritmo nisso tudo, né? Citou a situação envolvendo o vazamento das conversas com um membro da diretoria de futebol do Flamengo sobre a possível venda dele por 15 milhões de euros e tal, aquela história que o Mauro César já publicou. E aí não houve, então, uma convergência de caminhos aí nesse sentido de entendimentos entre o que o Pedro como o Pedro está vendo essa situação toda e como o Felipe Luiz vê o comportamento do Pedro. Vale lembrar que não foi só uma questão de desempenho, que a gente brincou aqui na abertura da situação do GPS, né? Mas é a parte física, é a parte comportamental, então muitos elementos envolvidos nessa dinâmica. E acho que no Flamengo está todo mundo muito curioso para entender até quando esse chá de cadeira vai demorar. Antes do jogo contra o São Paulo, teve uma semana de treinamentos em que a avaliação negativa em relação ao Pedro ficou mais clara e explícita. Agora, já não bateu ainda uma semana e talvez vai bater, e deve bater uma semana de treinamentos desde a coletiva, na lista que vai ser divulgada para o jogo do final de semana contra o Fluminense. Então, a expectativa é ver como é que isso vai se desenrolar, se o Felipe Luiz está esperando bater uma semana de novo para ter o mesmo tempo de comparação entre o Pedro versão jogo passado e o Pedro versão essa semana após entrevista. Então, a expectativa no Flamengo é grande para entender até onde vai essa disputa de poder, né, de posicionamentos, se isso vai chegar também ao clássico contra o Fluminense no final de semana. Então, fato é, Pedro fora, mais uma vez, 2 treinos não foram suficientes. O Flamengo tem como opções de ataque Bruno Henrique, o Plata, que foram os titulares, né, no último jogo, Luiz Araújo pela direita, enfim, a galera ali se movimentando, e também outros relacionados aí com novidades, Matheus Gonçalves voltando a ser relacionado também para atuar nesse time de cima, e o Schola
já que o Michael também não vai viajar contra o Santos. São os principais nomes do ataque do Flamengo ali, Juninho e tal. Então essa galera que vai para Santos tentar garantir aí mais uma vitória para o atual líder do campeonato. A gente vai entender melhor como está essa disputa de forças, né? Essa disputa de poder entre Felipe Luiz e Pedro, o papel da diretoria também. Mas antes, chamo vocês para a nossa enquete, hein? Que, claro, tem a ver com esse tema. E a pergunta é, Felipe Luiz acerta ao manter Pedro fora do Flamengo? Sim ou não? O que vocês acham? Teve muita gente, né, que ficou do lado do Felipe Luiz, né, que achou que ele não foi desrespeitoso, mas que ele expôs algo que era necessário. Mas teve gente também que entendeu o lado do Pedro, que achou que o Pedro foi exposto publicamente de uma forma que não foi legal, porque poderia ter sido resolvido internamente. Então, opiniões um pouco divididas. E aí eu jogo para o Samir Carvalho. Samir, Felipe Luiz acerta ao manter o Pedro fora desse próximo jogo contra o Santos? Ele acerta porque ele tem elenco, senão a gente sabe que a história seria outra, né? O caso, né, Felipe Luiz e Pedro, é aquela coisa, né, Luiz? O cristal quebrou, eu acho que isso não vai ser resolvido, vai ser contornado, mas o final da história a gente já sabe. Ou vai sair o Felipe Luiz, mas aí depende de resultados, eliminações, né, mais radicais, né, como, né, Libertadores, enfim, Copa do Brasil. Ou, né, o Pedro vai deixar o clube. A questão é que precisa de uma proposta de fora. Então você não vê mais chances de uma reconciliação, de uma retomada aí? Eu não vejo. Até acredito que ele possa voltar com aquela reconciliação fake, né? Que a gente sabe que às vezes tem, tá tudo bem, mas eu acho que o caminho agora vai ser a saída de um ou de outro e o tempo que vai mostrar quem que vai deixar o clube primeiro. O Felipe Luiz, claro, depende dos resultados, o Pedro não. O Pedro vai depender também de propostas, né, de fora. Aliás, 15 milhões de euros é, para o futebol, um bom valor. Né? Se a gente for analisar os números, né, o Elinho, por exemplo, que o Corinthians está tentando, o Pachuca, o Toluca, né, comprou por 15 milhões de dólares. Do Red Bull Bragantino. Do Red Bull Bragantino. Então, e o Elinho fez o quê na carreira perto do Pedro? Nada, o Pedro é um jogador de Copa do Mundo. Então, acho que até um valor interessante. Talvez caminhe mais para esse lado para o Pedro sair, mas eu não acredito que os dois vão fazer as pazes, não, porque são personalidades aí fortes, principalmente o Felipe Luiz, né? E assim, nessa história do Zenit, do interesse do Zenit no Pedro, o que eu fiquei sabendo é que, assim, óbvio, eles fizeram a consulta, conhecem o futebol do Pedro, conhecem o jogador e tal, mas que a característica do atacante que eles vão buscar no mercado é de um jogador de mais mobilidade. O Pedro é um jogador de área e lá tem um jogador com essa característica. Então, por isso que até sondaram o Caio Jorge, que é um jogador de área também, é o artilheiro do Brasileirão, mas é um jogador que também tem mais mobilidade, movimenta, né? Se movimenta muito, muito, né? Então, assim, o Pedro tem o interesse lá do Zenit, a ideia, mas não a ponto de chegar uma proposta agora, até porque eles vão olhar o mercado para buscar uma outra característica. Então, vamos ver como é que serão os próximos passos. O que eu também sei, tenho de informação, falei isso aqui ontem também, é que os empresários estão acelerando o processo de busca para que ele vá para um mercado bom, mas o Flamengo vai vender dentro daquilo que entende que vale, né? Depois da entrevista já começou a movimentação, né? De conversas, contatos dos clubes também se movimentando. É assim, né? Solta uma faísca e o mundo do futebol já começa a se movimentar. Agora, para o Pedro, é interessante para o Zenit, porque foi o que a gente discutiu muito aqui falando sobre o Gerson. É muito dinheiro. Vai garantir gerações e gerações da família? Vai garantir. Mas esportivamente não é o que um jogador desse porte pode ter de melhor, né? Inclusive, tem um temor de que o Gerson perca algum tipo de espaço na seleção brasileira por conta disso. Para o Pedro, seria interessante, pensando também em seleção brasileira? Mas hoje, depois da lesão, depois de todo esse burburinho no Flamengo, ele acho que perde muito espaço na questão da seleção brasileira. Ele está no momento de baixa, né? Ele está desvalorizado. Eu acho que ele vai ter que dar uma volta por cima legal para poder o Ancelotti olhar para ele e falar, olha, realmente está na hora de convocar. Ele precisa ir para uma vitrine, ele precisa ir para um mercado que tenha visibilidade. E aí não é o caso do futebol russo nesse momento. Né? E esquecer o que botar uma pedra no assunto lá, voltar a jogar e começar a ouvir, né, a gente falar muito do Pedro, isso em mídia, entrevistas, redes sociais.
de futebol, de bola, porque a gente não fala de bola do Pedro há muito tempo. A gente teve, lamentavelmente, uma lesão grave, teve que ficar muito tempo se recuperando. Quando voltou buscando espaço, não tinha minutagem, aí depois começou toda essa confusão. Então a gente não tem falado do Pedro dentro de campo, do Pedro goleador. A gente está falando hoje do Caio Jorge, hoje a gente está falando do João Pedro, que está lá no Chelsea. A gente não está ouvindo falar do Pedro. Então, acho que hoje pensar em seleção brasileira é algo muito distante para o Pedro, lamentavelmente. E se a gente for analisar também os jogadores brasileiros que atuam no Zenit, nos últimos anos ninguém foi chamado. Ninguém. É esquecimento total. Já tem essa questão que o Hernan falou, né? Que ele não vive o momento para a seleção brasileira, e se ele embarca, né, para o futebol russo, aí acabou de vez, porque tem jogadores lá que até se destacam, né? Tem um Pedro lá, né, que é o Pedrinho, que foi revelado pelo Corinthians, está indo muito bem, mas ninguém vê, só o torcedor corintiano, o cara que acompanha mesmo, para ver que o menino está indo bem, mas ninguém acompanha. Aí, e acredito que o Gerson também perde espaço. O ponta que era muito bom no Corinthians, o Mantuan, tá querendo voltar, tá querendo sair. O próprio Yuri Alberto, né, bateu e voltou. Ainda mais agora com as sanções todas, né, sem poder disputar as competições europeias, virou um destino ainda mais complicado aí para os jogadores. O Nino também é outro que está envolvido em uma possível saída, propostas e tal. Do Queiroz bateu e voltou. Do Queiroz bateu e voltou. Tem o Wendel que vai ser negociado, vai sair, não vai ficar no Zenit. Então, é muito louco isso. Pensar que o Pedro vai, para um exemplo, Zenit, arrebentar, fazer gols e voltar para a seleção brasileira. Acho que o melhor caminho, Luísa, para o Pedro seria o futebol brasileiro, mas aí seria para o ano que vem. Só pode disputar a Libertadores, né? Corinthians, um Palmeiras, né? Um grande clube do futebol brasileiro ia fazer bem para ele, inclusive visando Copa do Mundo. Mas, né, o Botafogo, por exemplo, acabou de contratar o Arthur Cabral. Inclusive fez gol no Clássico. Palmeiras contratou o Vitor Roque, então já fez uma proposta para o Pedro, que foi rejeitada pelo Flamengo, já gastou 25 milhões de euros num jogador, não vai contratar um... O Galo não tem grana e o Galo tem o Hulk, né, que é o centroavante do time. O Cruzeiro, não esquece, né? E quem tem esse dinheiro para contratar um Pedro, né? São poucos os clubes que têm essa saúde financeira para conseguir trazer um Pedro. Agora, Igor, que coisa, né? Como as coisas mudam, porque o Pedro se machuca em setembro do ano passado, ou seja, não tem nem um ano. E eu me lembro que eu estava até nessa viagem com a seleção, quando eles têm o corte. E na época ele era assim, o Dorival era o técnico, ele era a menina dos olhos do Dorival. O Dorival estava feliz demais por ter o Pedro, porque a seleção, né, tem essa lacuna do camisa 9 e ele poderia cair ali como uma luva na visão do Dorival. Ele se machuca, foi uma lesão muito lamentada, fica fora. Passados poucos meses, toda essa situação que a gente está acompanhando. A gente está aqui projetando cenários futuros já para o Pedro, né? No caso de uma saída, para onde poderia ir, mas ainda é jogador do Flamengo, né? Pelo menos por enquanto, Igor. Dá para ter uma retomada? Como que a diretoria que está aí no meio dessa situação pensa isso? Alguém vai ter que ceder, o Felipe Luiz vai ter que dar um passo atrás, o Pedro vai ter que fazer o que o Felipe pediu, que era pedir desculpas. Dá para ter uma reconciliação ainda? E também ouvindo sua opinião e junto com a informação, isso respinga de fato na seleção brasileira? Será que pega mal ali, Rodrigo Caetano, que está muito junto do Ancelotti? Será que já respingou por ali? A visão, vou começar pela parte da seleção, a visão da seleção brasileira é que não havia momento pior para o Pedro se envolver numa situação como essa, né? Aí não é nem analisando juízo de valor, fazendo juízo de valor se o Felipe exagerou ou não e tal, mas estar numa situação dessa não é o momento ideal para quem está pensando em reconquistar um espaço no ambiente da seleção brasileira. Lembrando que é curioso, né? Como que Pedro e João Pedro tiveram os destinos cruzados ali nessa situação toda. Né? O Pedro ia ser o titular lá em setembro de 24. Todo mundo estava esperando que o Dorival fosse dar uma chance para o Hendrick, mas o treino da seleção estava transcorrendo para que o Pedro fosse titular. E aí ele sofre uma lesão gravíssima no joelho, volta só em abril desse ano. E naquela ocasião, quem foi convocado no lugar do Pedro foi justamente o João Pedro, que aí manteve seu bom desempenho no Brighton, não foi tão espetacular assim na seleção brasileira, assim como o time todo na era Dorival, mas fez o suficiente no Brighton para ser contratado pelo Chelsea, ter chegado de forma tão avassaladora assim durante o Mundial de Clubes, e agora já se fala nele como possível dono da camisa 9 da seleção
pelo que ele conquistou já nesses inícios de Chelsea, e até o que ele vem construindo na Inglaterra ao longo dos últimos anos. Em relação ao Pedro e à diretoria do Flamengo, nesse momento, assim, ninguém está cedendo, ninguém faz um movimento de aproximação mais intencional, vamos dizer assim. Está todo mundo batendo o pé, fincando o pé no chão. Felipe não está cedendo no que ele trouxe na coletiva, nem vai publicamente dizer que exagerou nesse momento, enfim, ninguém pediu desculpa para ninguém. O Pedro já fez a sua marcação de posição ontem, dizendo que achou que o Felipe exagerou e tal, e tá ali, todo mundo empacado, vamos lá. E vai para onde isso aí? Quem é a ponta mais forte desse cabo de guerra? Obviamente, quem é o chefe vai controlar, tem o poder mais de controlar a situação sobre o jogador, então pode muito bem deixar o Pedro tomando esse chá de cadeira fora até do banco por quanto tempo ele quiser. O Flamengo tem a tranquilidade dessa situação toda da Série A, né, de não perder o jogador, não ter o risco de perder um jogador para um concorrente direto no Campeonato Brasileiro, então não adianta Pedrinho BH querer fazer mais algum movimento aí para levar mais um atacante, para reunir, hipoteticamente falando, né, reunir Gabigol e Pedro, ou o Palmeiras ligar de novo com a Leila, assim como o pessoal fez lá já em uma outra ocasião, 2022, se eu não estou enganado aqui, em relação a esse movimento de tentar levar o Pedro para lá, enfim. E naquele parênteses aí, naquela situação toda, Marcos Braz falou que não ia vender, não vendeu, e engole o choro e vambora. Então, já aconteceram outras situações em que o Pedro já teve magoado, assim, em algum momento no Flamengo, né? Ou por se sentir inferiorizado em relação ao tratamento do Gabigol, ou por justamente ter sido se sentir machucado literalmente, né, por conta da situação do soco do Pablo Fernandes, o preparador do São Paulo naquela ocasião. Então não é o primeiro desacerto entre Flamengo, diretoria, técnico e o jogador, né, nessa dinâmica aí. E agora a gente vai ter que ver quem vai dar o primeiro passo para essa reconciliação, se é que haverá. O Felipe disse que não está interessado muito em receber bom dia ou ganhar abraço, ele está interessado em ganhar jogo. Se o Pedro estiver interessado em ganhar jogo pelo Flamengo, é um caminho que pode ser construído aí, não necessariamente tendo o ex-lateral, agora técnico, como amigo do atacante, mas que tenha um mínimo de relação profissional por ali. Hoje, ninguém fez esse movimento ainda para que haja essa reconciliação entre as partes. É que essa reconciliação é difícil a gente enxergar isso, porque quem poderia ser esse ponto de equilíbrio entre as duas partes, comissão técnica e jogador? Vai fazer essa mediação. O Boto. Só que o Boto é o cara que fez o furacão explodir com a história do vazamento. Ele botou fogo. Botou fogo geral. Gente, sem PVC temos Samir para fazer as piadelas. O BAP poderia ser isso, mas o BAP é o presidente, ele tem que cuidar de outras coisas, ele está olhando o clube de cima para baixo, no sentido de ser mesmo o mandatário. Então, assim, quem olha o departamento de futebol, quem cuida do departamento de futebol, quem é responsável por gerir essas crises dentro do vestiário é o diretor Boto, o diretor esportivo. Mas aí fica difícil imaginar um Boto chegando assim, ó, vem cá, Pedro, então nada, nem, tô pé da vida com você, nem, então fica muito difícil, né, Igor? É engraçado que o Felipe foi o bombeiro inicial nessa situação toda, né? Da questão relativa à mensagem, ao vazamento da mensagem, a questão dos 15 milhões, o Felipe chamou o Pedro para conversar, juntou com os outros capitães e disse, olha, eu conto com você e tal. Então teve um movimento inicial do treinador naquela ocasião, acabar sendo intermediário entre as duas partes aí insatisfeitas, né? Vamos dizer assim, né? Da parte do funcionário, suposto misterioso funcionário aí da diretoria de futebol, mas com sotaque português, então a lista de suspeitos fica restringidíssima aí, né? Mas o Felipe já fez esse trabalho de fazer a mediação. E aí não durou uma semana o efeito dessa mediação, porque o Pedro não treinou direito, e aí o Felipe espinafrou tudo, citou os dados do GPS e tudo que a gente viu na coletiva. Então, o Pedro está sem escudo dentro do clube nesse momento. Não tem quem apareça para comprar o barulho dele. E acho que o sentimento inicial é que os jogadores também não foram para o lado do Pedro nessa situação toda. Não compraram tanto assim o barulho dele. Conversaram com ele lá, tal, beleza, valeu, e a vida seguiu. E está cada um aí cumprindo o seu papel, servindo ao treinador, ao chefe Felipe Luiz. E não tem um motim no Flamengo hoje, uma greve em defesa do Pedro, vamos dizer assim, num caso mais extremo. Então o Pedro está meio isolado nesse contexto, tentando aí apresentar os seus argumentos, mas é difícil imaginar que haja algum tipo de mudança na polarização entre jogadores, Felipe e Boto, considerando a situação do Pedro hoje.
Esse é um ponto importante, né? Porque ele está isolado, sem uma base aliada nesse momento. E se o Felipe usou as palavras fortes que usou na coletiva, é porque ele também tinha um respaldo por trás, né? Ele não falou aquilo apenas da cabeça dele. Então, tinha um respaldo tanto da diretoria quanto do grupo. Tanto que ele fala que o Pedro deveria pedir desculpas para o grupo também. E aí, nesse termômetro, entram outras questões para negociar o jogador também. O valor, você vai ter um valor que chame atenção, que seja interessante. Tem também a questão esportiva, porque querendo ou não é um jogador raro, é um atacante raro. Como é que fica isso, hein? O relacionamento pode até ter dançado, mas existe uma questão, né, do quanto esse jogador pode te entregar também, se você vai ter uma proposta, se você vai conseguir um outro jogador que consiga fazer tantos gols numa temporada. Como o BAP pode pensar isso tudo para, não, agora chegou o fim do ciclo, vamos negociar o Pedro? Como vocês veem isso? Eu acho que o Felipe Luiz só externou tudo isso porque é o Flamengo. O Flamengo tem um elenco que ele pode fazer isso. Foi o que você falou no início, né? Porque se fosse outro clube do futebol brasileiro, ele ia ter que engolir qualquer situação do Pedro, porque ele ia precisar, né, do Pedro a todo momento. Então, é por isso que o Felipe acaba, né, externando tudo isso. Eu peguei uma frase do Igor que ele fala, o Felipe não quer bom dia nem boa tarde. Enfim, né, nessa questão da reconciliação. Eu já ouvi muito, né, nesses anos aí de carreira que a gente tem. Uma vez um dirigente muito experiente falou assim para mim, Samir, tática, a maioria entende. Um diferente um pouco do outro, um pouco melhor que o outro. A questão é quem sabe gerir grupo. Então, assim, eu não sei até que ponto, né, o Felipe vai conseguir seguir, né, ativando esse modo radical na carreira. Porque ele faz isso, claro, porque tem um grande elenco, mas é que o Igor também falou que os jogadores não compraram muita ideia do Pedro. Mas esse modo radical é perigoso, porque o treinador, ele precisa, não é só tática, ele precisa saber gerir o grupo. Ele tem essa questão da administração do grupo que dizem, né, a gente que acompanha o futebol há muito tempo, que pesa mais que a tática. A gente vê os grandes treinadores que sabiam gerir. O Tite é um deles, né? Enfim, então Renato, né? O Renato, eu não sei até que ponto, né, até quando o Felipe vai conseguir manter esse modo ativado aí, radical dele. E o Flamengo está no mercado, Mas, Samir, né? Diga, Igor. Não, só rapidinho, acho que essa posição do Felipe também envolve o contexto do clube que ele está. Eu não tenho confiança de que o Felipe faria se ele estivesse trabalhando, sei lá, os técnicos de outro clube que não tivesse a identificação que ele teve, como tem com o Flamengo atualmente. Com os resultados que ele tem atualmente, com os títulos que ele já conquistou nessa carreira meteórica dele como treinador profissional, da base também. Então, acho que é uma série de componentes aí que contribui para esse posicionamento mais duro do Felipe aí. Talvez se o Felipe estivesse treinando, sei lá, o Corinthians, que ele não tem essa identificação, se ele estivesse treinando o Santos, se ele estivesse treinando o São Paulo, eu custo a crer, é uma percepção minha, que ele tivesse essa mesma contundência na hora de se pronunciar, sabendo o que ele tem ao redor. E, como respaldo, o que ele já conquistou no Flamengo, dentro e fora de campo. Então, acho que tem esse componente importante também para entender por que o Felipe fez esse movimento